Muito bem, pessoal. Sexto dia da Copa chegando e nós estamos aqui para comentar esse sexto dia da Copa. Um dia terrível para o futebol da Inglaterra e para o futebol da Holanda. Meu Deus, o que foi aquilo? Não dá. Também um dia não muito legal para o futebol de País de Gales. Nós dissemos aqui ontem que o Irã poderia surpreender e surpreendeu. E também não foi um dia legal para o futebol do Catar, primeiro eliminado da Copa do Mundo de 2022. Hoje aqui ao meu lado, Thiago Saraiva, que está em hoje ele está em Amsterdã. Em Amsterdã, amargando esse empate doloroso contra o Enner Valência, não é nem contra a seleção do Equador. E também está amargando a sua ausência no show de Rio de Riane, em Campina Verde. Fala, Thiago Saraiva. Olá, Gil, tudo bem? Estamos aqui hoje Bem, para comentar mais um dia da rodada da Copa do Mundo. Hoje, resultados, talvez alguns resultados surpreendentes, outros não, porque ontem o nosso querido Gil do Placar, Giovani, conseguiu sou eu. profetizar o resultado do Irã de hoje. Nós vamos estar falando sobre isso aqui, discutindo um Justamente. pouco sobre os 4 resultados dos jogos de hoje, uma rodada importante, definitiva, decisiva, né? Como você disse, já definiu a vida do Catar na Copa, né? O Catar vai Sim. voltar para casa, a vantagem é que já está lá, né? A Não tem vantagem é muito o que que vai perder. ficar em casa. Vai ficar, né? Mais fácil. É Agora vai uma... acompanhar de camarote, literalmente. A diferença é que não é na pandemia. É. Muito bons os resultados de hoje, surpreendente alguns resultados, talvez para algumas pessoas. A gente via comentando sobre essas possíveis zebras, não diria nem zebras, a gente tem falado da evolução do futebol asiático, a evolução do futebol africano, Sim. a força do futebol sul-americano com seus representantes. Cogitamos até a ressurreição da Argentina aí, para que a gente tivesse os 4 sul-americanos, talvez, nas oitavas de final. Isso a gente vem falando aqui. Lógico que jogo a jogo isso pode variar e pode mudar, porque pode, igual a seleção brasileira, por exemplo, a gente vai falar também, da caso da contusão, né? E isso pode influenciar em alguns resultados. Igual, por exemplo, o Equador, você já adiantou, que tem uma Erner dependência, né? É na Parece que dependência. só tem o Erner jogando pelo E time o do Uruguai, né? Kleber Machado 3 gols cometeu mais marcados uma na gafe Copa, hoje. 3 gols na Copa, 3 gols de Erner Valencia. Sim, o Kleber Machado disse que foram 4 gols do Enner Valencia. Pois é. Então, o professor Saraiva, País de Gales, com a Bale dependência, não conseguiu segurar a equipe do Irã. E agora terá de vencer e vencer bem a seleção inglesa. Cogitávamos antes da Copa a possibilidade de termos Inglaterra e País de Gales na segunda fase. Eram nossos favoritos. A Inglaterra continua sendo a favorita, embora o tropeço de hoje, a gente vai falar disso mais tarde um pouquinho, Uhum. mas agora voltando ao o Irã e País de Gales, Gales realmente é o que a gente disse, a gente usou até a Ucrânia de Andrei Shevchenko, que tinha um jogador que era acima do nível dos demais, mas que isso não é o suficiente para levar um time a umas oitavas de final ou às quartas de final de Copa do Mundo. O País de Gales se classificou nas 2 últimas Copas, graças principalmente ao futebol jogado por Gareth Bale, mas não dá para viver Não, dependendo de um único e exclusivamente de um jogador. o País de Gales classificou só para essa Copa, né? O País de Gales não tava, não participava de Copa desde 58. Então, assim, mas também vamos botar um, um ponto aqui, um contraponto aqui. O País de Gales só classificou porque a Ucrânia se desfacelou, né?
Porque a A seleção Ucrânia ucraniana é muito mais jogou, seleção do que jogou com a País de cabeça Gales. em outro. Jogou, mas não jogou, na verdade, né? A Até cabeça estava jogou, em outro lugar naquele momento. justamente. E a gente teve Justamente. também a eliminação do time da equipe russa, que provavelmente teria ocupado também uma das vagas Escócia. para a Copa do Mundo também. Não, ali era Escócia, País de Gales e Ucrânia, né? Um dos três A que Rússia foi ia. eliminada ainda na primeira, né? Sim, Foi desclassificada devido ao conflito militar. foi desclassificada, só que a Rússia ia encontrar a Polônia, né? Ia ser para uma outra parte da chave Ia ser no outro da chaveamento. repescagem. Inclusive, a Polônia passou de graça, sem jogar. Está aí para enfrentar amanhã a seleção de Você Arábia profetizou Saudita. aqui ontem, você profetizou aqui ontem que teríamos hoje uma surpresa do Irã. E essa surpresa Sem dúvida. aconteceu. Essa Surpresa surpresa ela aconteceu. aconteceu. O Irã dominou o jogo, essa que é a verdade. Hum, Eu não vi o País de Gales jogar, eu vi só Irã e não foi mais porque a trave, igual ontem no Brasil, não deixou. Porque teve um jogador que marcou o segundo gol, ele já tinha acertado duas vezes a trave da seleção do País de Gales. sim, foi 2-0, os 2 gols mais no final do jogo, né? Mas isso não conta o que foi o jogo. Parece que o Irã foi muito mais assertivo, vamos dizer assim, muito mais interessado no jogo do que País de Gales. País de Gales é aquele negócio, qualquer resultado tá bom para ele. Ele tá, ele tá voltando a uma Copa do Mundo, ele está num outro patamar, né? Diferente do que é um patamar da seleção inglesa, por exemplo, que aí vamos já para o segundo jogo do Grupo B, que foi o último jogo de hoje. Hoje sim, a seleção inglesa sofreu uma resistência, né? E aí a gente pôde ver problemas na seleção inglesa. A seleção inglesa não conseguiu atacar a seleção norte-americana. A seleção norte-americana fez ali um caixote na seleção inglesa. No segundo tempo, a Inglaterra ficou na defesa, não foi para o ataque, hora nenhuma. Por quê? Não porque a Inglaterra estava mal no jogo e tal. Eles estavam errando muito passe bobo. Mas porque a marcação dos Estados Unidos, linha alta, encaixou. E muito. E não é mérito da Major League Soccer. Por quê? Porque do time titular norte-americano, 10 caras jogam na Europa. Só um que jogava E na teremos Major aí League numa Soccer, que última é o rodada Zimmerman. agora. Teremos na última rodada o Irã decidindo essa vaga contra os Estados Unidos, provavelmente, né? E os Estados Unidos precisando ganhar, porque os Estados Unidos tem 2 pontos só, Irã 3, né? O Irã joga pelo empate, se País de Gales, é claro, não vencer a Inglaterra por uma diferença grande de gols, mas eu acho muito difícil, acho muito difícil. O Irã joga, em tese, pelo empate, os Estados Unidos precisa ganhar. Agora, virou uma questão de honra para o Irã, tanto em termos futebolísticos quanto em termos políticos, eliminar Estados Unidos. E um detalhe, George Weah, presidente da Libéria, estava na plateia assistindo seu filho Timothy Weah jogar. Dessa vez, o Weah do campo não fez gol. Eu acredito que, como a gente falou, se esperava talvez um pouquinho mais do País de Gales, e hoje a gente teve sua profecia do Irã se concretizando. Você ontem cantou essa pedra que Irã poderia surpreender no jogo de hoje, e assim foi, e não foi mais porque a trave não deixou. Em questão da Inglaterra, a Inglaterra hoje não pareceu a Inglaterra do mesmo jogo, do primeiro jogo, parecia outro time, um time bem abaixo do que produziu no primeiro jogo. Estados Unidos soube travar, estudou bem, fez bem o dever de casa, travando todas as saídas da Inglaterra e dificultando o futebol inglês Pois a se é, desenvolver no decorrer da partida. depois desse jogo de hoje, eu fiquei pensando o seguinte: eu não sei se eu coloco a seleção inglesa como uma das favoritas para tentar ganhar a Copa, não.
Porque se você for pensar, se ela passar em primeiro, ela vai pegar Senegal ou Equador. Porque, convenhamos, a Holanda vai ganhar do Catar. Apesar de estar jogando mal para burro, mas vai ganhar. Senegal e Equador é do mesmo tipo dos Estados Unidos. Do mesmo jeito. Marcação forte. No caso do Equador tem ataque, Senegal não tem tanto ataque assim por causa da ausência do Mané, mas a seleção inglesa demonstrou problemas hoje contra essa Também que o Senegal contra hoje esse mostrou um bom. Senegal hoje apresentou até um bom futebol também. contra o Catar até o time do churrasco apresenta. Com todo respeito, a seleção Catar fez um gol, né, pelo menos, né? Fez um gol pelo menos para deixar feliz a cheicarada, se é que existe. A Então, primeira, seu primeiro gol, né, na história das Copas, né? primeiro gol na história das Copas e acho que o último, né? Porque a Holanda não vai deixar fazer, certeza. E não sabemos quando a seleção Qatar volta à Copa do Mundo. Acho muito difícil. Se bem que agora com 48 seleções pode ser que aumente as vagas da Ásia, né? E aí pode ser que volte. Mas acho muito difícil pelo nível do futebol Qatar, que é um futebol absolutamente de... Volto a dizer, Giovanni, de acordo com a FIFA, a Arábia Saudita é pior classificada do que o Catar. E nós vimos o que foi aprontado para cima da Argentina. Cara, de acordo com a FIFA, a Argentina é pior classificada que a Argentina. Quer dizer, que a Arábia Saudita é pior classificada que a Argentina. O ranking da FIFA não quer dizer nada, absolutamente nada. É como se você fosse dizer que a torcida do Flamengo é mais apaixonada que a torcida do Corinthians. Não tem nada a ver. Tem níveis de paixão. As duas, as duas são fervorosas, mas uma é mais aguerrida que a outra. Então, sei lá. Agora, Saraiva, é o seguinte, vamos projetar aqui o grupo B antes de partir para o grupo A, que o grupo A deu sono hoje, né? Vou falar a verdade. Inglaterra deve passar em primeiro, acredito que ela ganha de País de Gales, está com 4 pontos, né? Aliás, está 4-3-2-1, parecendo um esquema tático, né? A pontuação lá. 4 da Inglaterra, 3 do Irã, 2 de Estados Unidos e 1 de País de Gales. A equipe norte-americana contra o Irã tem condição de ganhar ou não? Eu acho que sim. Eu acredito que, apesar do seu palpite hoje ter sido certeiro, meu amigo, colocando o Irã como favorito no jogo de hoje, e não foi uma surpresa, porque você cantou essa pedra, mas eu acredito que a equipe norte-americana consiga superar a equipe iraniana e se classifique para a segunda fase da Copa do Mundo. E aí vai enfrentar a Holanda de Luiz Van Gaal e companhia, pode eliminar a Holanda, hein? Pelo jeito que a Holanda está jogando, pelo jeito que o povo está odiando o treinador Luiz Van Gaal, aliás, é um treinador que normalmente todo mundo odeia, eu acho que a seleção holandesa não tem vida muito longa nessa Copa do Mundo, não. A começar por hoje, por exemplo. Fez o gol no começo do primeiro tempo e depois parou de jogar. Só o Equador jogou. E o Equador foi empatar no começo do segundo tempo, teve chance de virar e, cara, essa O Holanda que Equador está aí foi muito é mais time do que completa. o Holanda. Essa Holanda que está aí é completamente diferente daquela laranja mecânica que a gente se acostumou a ver nas últimas Copas aí. Giovanni, só complementando o que você disse, hoje, se a gente avaliar só pelo que foi jogado na data de hoje, Equador foi muito mais tímido do que a Holanda, teve tudo para ganhar a partida, essa que é a verdade, foi muito superior do que a Holanda. Se você avaliar chute para o gol, é uma discrepância muito grande. Nós estamos falando de 3 contra 12 chutes, um chute a gol da Holanda, 3 do Equador.
a posse de bola maior para o Equador, nós estamos descompensando o resultado, foi completamente injusto pelo futebol apresentado pela equipe equatoriana. Hoje não foi a Completamente. laranja mecânica, meu amigo, hoje foi só o bagaço. Eu sou o bagaço, é porque a laranja não é café, né? Que se fosse café, passava pelo Equador. Faz sentido. Eu tentei fazer uma piada. Foi Pois é, meio... Foi boa, a piada foi boa. pois é. Pois é. Então, assim, eu acho que desses jogos de hoje, cara, não teve, assim, uma grande surpresa, pelo menos para mim, né? Uma grande Eu acho surpresa, que hoje foi porque, bem assim, aquilo que a gente já tinha conversado ontem, né? Você falou, cantou essa pedra ontem, que no começo a gente tinha posto Gales, mas que hoje o Irã poderia surpreender, e assim aconteceu. Os demais resultados foi meio aquilo que a gente esperava mesmo. agora, Talvez a gente espera de uma Holanda uma classificação como primeira do grupo, mas o resultado hoje do Equador a gente falou também, que poderia não surpreender se a gente encontrasse os 4 sul-americanos na próxima fase. E o Equador hoje fez por onde? fez por onde e está continuando a fazer por onde, talvez das equipes menos faladas é a que está desenvolvendo os melhores resultados, né? Não vou dizer o melhor futebol, porque a gente sabe que a Holanda está em queda. A Holanda está em queda. O Catar não é um time assim para a gente poder balizar alguma coisa, mas enquanto mas o Equador não tem nada a ver com isso, né? Tá lá fazendo o papel dele, tá ganhando, empatou hoje, mas ganhou o primeiro jogo, tá tudo certo, vai jogar pelo empate contra o Senegal. O Senegal precisa ganhar o jogo do Equador e acho difícil para o Senegal, para a tristeza do nosso colega Vinícius Lamanes, que queria Senegal na próxima fase. A gente está torcendo aí pelo futebol. Na verdade, a gente torce pelos times asiáticos, africanos e os sul-americanos. O... A gente fala mais dessa questão porque a gente sempre, tirando o jogo que não envolveu o Brasil, a gente sempre vai torcer para a seleção mais fraca. Para que a gente tenha Justamente, sempre. para que ela consiga tirar a seleção mais forte. Normalmente a Essa é a gente pensa condição. nesse estilo. Tirando o jogo contra a seleção brasileira, a gente sempre vai torcer para a equipe que for mais fraca. E, então a gente torce para que tenha história nessa Copa do futebol não só sul-americano, mas como asiático e africano. E talvez Estados Unidos chegando para surpreender aí, e nosso querido, saudável, idolatrado Guilherme Ochoa levando o México a mais umas oitavas de Copa do Mundo. Amanhã será o pesadelo de Vinícius Alvarenga. Pois é, amanhã, 4 da tarde, Argentina e México, depois a gente fala disso. Eu já acho que é por isso que ele nem apareceu, porque eu acho que desde ontem, quando nós falamos dos vexames da Copa, e ele ficou completamente emocionado, e eu acho que agora bateu aquela sensação de desespero, e ele falou, não vou nem aparecer hoje, já começou a fazer todas as suas mandingas futebolísticas para poder dar certo esse resultado aí para os hermanos. Por falar nisso, Thiago Saraiva, temos uma notícia bomba, mas não será dada hoje, por conta da ausência de Vinícius Alvarenga. Será dada quando nós estivermos nós três aqui. Qual será E a aí, bomba? a bomba você saberá no dia. Qual será a bomba? Qual será a bomba? Você que está nos assistindo, continue ligado aqui nos próximos dias que você vai saber qual é a bomba. Uma bomba que envolve o departamento jurídico deste programa. Muito bem. Meu caro Saraiva, é o seguinte, hoje nós tivemos... Você acha que o Catar fez um bom papel hoje contra o Senegal? Eu acho até que fez. Eu acho que o Qatar jogou melhor nessa partida do que na primeira, até pela aquela questão de estar estreando não só na Copa, mas em Copas, diante de sua torcida. Havia muita expectativa como é que seria esse jogo. A seleção perdeu, lógico que ela talvez não superaria a equipe do Equador naquele jogo, mas
ela também jogou abaixo do que pode jogar devido à pressão que foi feita, a tensão em volta desse jogo e desse resultado, a cobrança que foi jogada em cima da equipe qatari. Você vê que no primeiro jogo, quando eles começaram a perder ali para o Equador, houve uma debandada do estádio, né? Um monte de sheik lá vazou do estádio, simplesmente deixou o estádio vazio. Inclusive, teve até manchetes dos jornais europeus dizendo que isso era problemático, que a FIFA tava preocupada com isso e tal. Enfim, eu acho que a seleção qatari não tinha condição de passar nesse grupo mesmo. Ah, tá lá só porque o Catar conseguiu sediar a Copa, né? Só por causa disso. Só por causa disso. Porque Em contrapartida, nem no só futebol para dar um asiático ela consegue alguma coisa. só para dar um outro lado da história, igual no jogo do Brasil, disseram que o estádio tinha capacidade de 80 mil pessoas, mas que tinha 88 mil pessoas dentro do estádio. Pois é, que conta é essa? Então, assim, eu não sei Bom, como mas é você que tinha, ó, se o estádio, olha só, para ver como é que é o negócio. Se o estádio tinha capacidade para 82 mil pessoas e tinha 88 mil pessoas, como é que esse estádio não veio abaixo? Então, peraí, eu eu acho acho que que. deram eu acho que deram uma metidinha, fizeram uma mentirinha aí nessa Eu questão acho, da capacidade ou da presença do público no estádio. eu acho que contrataram os marqueteiros do Bolsonaro, né, para inflamar o público que estava no local. O nosso ponto diz aqui que acaba de chegar um processo de Bolsonaro aqui para nós. Muito bem. Então, Saraiva, eu acho que os jogos de hoje é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Porque, outra coisa, eu quero criticar, assim, com todo o respeito que O eu outro tenho, jogo do grupo A, repete aí os dois jogos do grupo A, meu amigo. Holanda e Equador foi 1-1 e Catar 1, Senegal 3. Esse sobrou o Equador. O Equador merecia a vitória nessa partida pelo futebol que apresentou. Apesar que nós falamos aqui, mais um gol por Equador, mais um gol de Herner Valencia. Só ele marcou pela seleção equatoriana, mas hoje merecia ter saído mais. O Equador foi mais time hoje do que a Holanda e merecia ter saído com a vitória pelo placar de 2-1, no mínimo. Em relação Exatamente. ao Senegal, O mais. bateu de 3-1 no Catar, mas essa pedra também já estava cantada, a gente sabia que É. a seleção Catar só ia figurar como coadjuvante nessa Copa. O Catar ficou a catar coquinhos, Literalmente. literalmente. Simples assim. Agora Falar vai fazer um. hoje nosso amigo Giovanni está cheio dos trocadilhos e das piadas. Exatamente. Aprendi com um nobre professor Saraiva. É o seguinte, Sr. Tiago, é o seguinte, eu quero voltar aqui ao jogo da Inglaterra. Primeiro que eu queria criticar o treinador Gareth Southgate, a quem eu tenho grande respeito e tal, mas você não deixa o Harry Kane sozinho com uma defesa daquela. O Harry Kane, ele não é um jogador de ciscar, ele é o jogador da última bola. Ele não é um jogador de buscar a bola para poder fazer jogada. Se bem que no Tottenham ele faz isso, mas ele só recebe a bola e dá o passe para o Son fazer o gol, para o Richarlison fazer o Ele gol. faz o papel de pivô, né? Exatamente. O que deu no Gareth Southgate em deixar Jack Grealish no banco e deixar também o Phil Foden no banco? Não dá. Contra uma seleção bem armada defensivamente, você tem que botar alguém para quebrar essa defesa. E aí bota os caras na fogueira, faltando 15, 20 minutos para acabar o jogo. Aí fica difícil, né? O Aí fica futebol difícil mesmo. apresentado pela Inglaterra hoje esteve longe de ser aquele apresentado na primeira rodada da Copa.
Um time que pegou a seleção do Irã e mandou 6-2, dominando o jogo de uma maneira bem fácil, aparentemente, e hoje sofrer da forma com que sofreu para buscar um resultado de um empate, Pois é, não, o Saraiva, deixa um pouco a desejar. não, a diferença é que o Irã não impôs desafio técnico nenhum à seleção inglesa, e mesmo assim fez 2 gols, e a seleção norte-americana impôs um desafio técnico à seleção inglesa e não passou um teste. A seleção inglesa não passou um teste. Na verdade, a única seleção que passou no teste quando enfrentou alguém que impôs um desafio em cima dela foi a seleção brasileira. E aqui não é nenhum pachequismo, não. É apenas uma análise que nós temos que fazer aqui. A seleção Sim, brasileira a foi a seleção única. brasileira foi a única que pegou um adversário que conseguisse, pelo menos, ter um esquema tático, uma forma de jogo que dificultasse a articulação de Justamente. jogada da equipe brasileira. Então, a Sérvia se propôs, nós falamos isso aqui bastante ontem, que ela entrou no campo com a proposta de jogo, e ela conseguiu fazer essa proposta de jogo no primeiro tempo. Tanto que a gente teve um primeiro tempo bem abaixo do que a gente esperava da seleção brasileira. Porém, chegou no momento que, de tanto insistir, e através de jogadas individuais, que nós temos essa vantagem, nós temos jogadores que podem resolver, não somos dependentes somente do jogo coletivo, mas temos as individualidades que podem ser podem e normalmente são decisivas em momentos principalmente como esses, que resolveram a partida ontem no segundo tempo. E não foi mais que 2, poderia ter sido 4, porque a trave não deixou. Mas hoje o futebol inglês, bem apático, bem inferior do que apresentado na primeira rodada, mas também não podemos deixar de engrandecer o que a equipe norte-americana fez diante da Inglaterra, dificultando e Não, travando o seu jogo, impondo outro nível de futebol do que foi enfrentado na primeira eu rodada digo pela para equipe inglesa. você, é o seguinte, dos 50 minutos até os 70 e poucos, só deu seleção norte-americana. Só. A Inglaterra não pegava na bola. Quando ela pegava na bola, logo perdia. É que faltou à seleção norte-americana poderio ofensivo. Faltou isso. Tem muito meio-campo, mas só tem um atacante de finalização. A questão que você falou, você tem o Harry Kane na frente de uma forma isolada, batendo cabeça com a defesa que travou o esquema tático inglês. Então, isso Justamente. realmente o treinador não teve a visão de fazer essa correção no decorrer da partida e o que resultou nesse empate, que pode ou não custar caro à equipe inglesa. Eu acho que não custa caro, não. Pode custar caro no cruzamento. Esse sim. Mas na classificação do grupo B, eu acho que não. Até porque País de Gales é um grande freguês da seleção inglesa. Aliás, por falar em freguesia, 3 jogos entre Estados Unidos e Inglaterra em Copas, a Inglaterra jamais ganhou, hein? Interessante essa informação. A Jamais equipe ganhou. Perdeu em 50, quando os Estados Unidos eram considerados futebol semi-amador, e a Inglaterra era o suprassumo do futebol. Perdeu em 50 por 1-0, aliás, uma derrota dolorida até hoje para a seleção inglesa. Empatou em 2010 1-1 e agora 0-0. Pois é. Saraiva, é o seguinte, 9 minutos, né? Chegou aqui já na Eu acho contagem que a gente regressiva. pode começar a entrar no tema, Giovanni, do hoje daquela notícia que assustou todo torcedor brasileiro. É, na verdade, a gente já vinha falando desde ontem, né? Neymar saiu machucado, tornozelo direito, e o Danilo com o tornozelo esquerdo, Danilo E até lateral. falamos ontem da possível estreia de Daniel Alves na Copa, né? Possível estreia de Daniel Alves na Copa, mas tudo indica que talvez o Tite possa usar o Éder Militão no lugar improvisado, né? Improvisado. Eu acho que vai ser o Éder Militão mesmo, porque o Daniel Alves não tem condição de jogar a Copa do Mundo. Não tem condição.
A não ser que Essa é jogue a contra questão. Camarões já classificado, né? Nós levamos um jogador que nós não podemos utilizar porque não tem condição de se jogar uma Copa. Na verdade, o Tite levou porque o Tite é pragmático. O Tite ele é assim ferrenho com as coisas que ele fala. Ele fez uma promessa para o Daniel Alves em 2018. Ninguém lembrava mais dessa promessa, entendeu? Nem Ele para fez uma Daniel. promessa em 2018 porque o Daniel Alves machucou, não pôde ir para a Copa em 2018 e o Tite prometeu levar ele agora. Só que esse ciclo de 2018 para cá, o Daniel Alves só ganhou um título. Campeonato É, Paulista não com falo São só Paulo nem Futebol questões só Clube. em títulos. A questões de jogos mesmo realizados. Não, é título, é jogo realizado, é tanta coisa. Você vê, o Barcelona, por exemplo. Barcelona não quis escrever ele na Liga Europa. Na Liga Europa, não é Giovanni, nem na Champions. a gente deve ter esse Éder Militão improvisado aí como lateral direito, ou ainda não se sabe 100%, talvez Daniel Alves até atue em um É, desses dois jogos também. ô Thiago, Mas e a ah, questão de Neymar? O que isso pesa, o que se influencia na continuidade da seleção brasileira na nada, Copa do Mundo? nada. O time sem Neymar joga muito melhor. Muito melhor. A gente comentou isso aqui também ontem, que depois que o Neymar saiu, o coletivo funcionou melhor. O Sim, Brasil coletivo, porque tinha o aquela coisa que Neymar, a bola tinha que passar por Neymar e o Neymar não estava bem no jogo eu ontem. acho que. O Neymar acabou saindo machucado, lógico que ninguém queria que o nosso craque saísse machucado, mas acabou por melhorar a parte de coletivo, o futebol coletivo do time ontem. Sim, sim. O Neymar, na verdade, é o seguinte: é porque, assim, a gente respeita o craque, a genialidade dele e tal, só que ele é um peso na seleção brasileira. Não adianta, você vê o Neymar no campo ali, você tem que passar a bola para ele. E o adversário já sabe disso. Fica pragmático o jogo. É como se você fosse jogar com o País de Gales e o adversário sabe que a bola tem que passar pelo meio. Então é fácil você montar um esquema Você para bloqueando o você. meio, você resolve o problema do time. É, só que aí é o seguinte: o problema é que a seleção de País de Gales não tem um estoque de jogadores que a gente tem. Agora, a seleção brasileira, nesse ciclo específico, eu acho que é a que vem mais preparada, que é a que vem melhor em termos de grupo do que as outras seleções. Embora o treinador Luiz Henrique da Espanha tenha Nós falado, falamos isso também, né, Giovanni? Que mesmo o Brasil não tendo nosso um time tão maravilhoso, tão disparado, descompensado com os outros, como tínhamos lá em 2006, a gente usou esse exemplo, usou esse questionamento, que em 2006 um dos melhores times que a gente viu jogar, tivemos essa questão que mesmo assim o Brasil é muito superior a muitos adversários presentes nessa Copa. é muito superior, eu acho. É claro que a superioridade falada pode não ser comprovada no campo, mas Isso não significa pelo que que a com esse gente viu, favoritismo, com essa superioridade, o Brasil seja campeão, né? pelo que a gente viu no primeiro jogo contra o adversário que é o time da Sérvia, que não é qualquer time, é um time ali de um escalão médio para alto da Europa, né? E aí nós vemos hoje uma Inglaterra enfrentar um time como os Estados Unidos, se não conseguir pegar na bola, uma Holanda enfrentar um time como o Equador e não conseguir pegar na bola, praticamente, eu acho que a seleção brasileira tem grande chance de chegar. O grande empecilho, talvez, e aí nós vamos comprovar isso no domingo, seja a seleção espanhola. Porque o técnico Vamos Luiz Henrique já acompanhar, porque nós disse falamos isso. A Espanha estreou com a goleada, mas também, como diz aquele velho ditado, bateu em cachorro morto. Domingo a gente vai ter o tira-teima justamente de como está a equipe espanhola. água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Vamos ver como é que está essa equipe espanhola contra a Alemanha. A Alemanha vai oferecer, a Alemanha vai atacar a seleção espanhola. Ela não tem outra, ela não tem outro viés.
tem que ir para cima. Inclusive, o próprio treinador da Alemanha já falou isso, que ele vai ter que ir para cima da Espanha, tem que ganhar o jogo de toda maneira. Então, a Espanha vai ser atacada. E aí nós vamos ver como é que a Espanha vai sobressair. Mas, até agora, a seleção brasileira é a que melhor jogou. Lembrando, se você está aí nos assistindo, não deixe de comentar aí e deixar o seu like, que é muito importante para nós. Clica aí no sininho e passa a curtir também o nosso canal. E toda a opinião é bem-vinda para a gente estar trabalhando para melhorar a cada dia, né, Giovanni? Assim, toda opinião é bem-vinda, tanto positivas quanto negativas. Se bem que as negativas você pode jogar na live do Bolsonaro, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, mas dê o seu like, comente, compartilhe, jogue nas redes sociais. Enfim, daqui a pouco a gente volta para comentar essa ausência de Neymar da seleção brasileira nos próximos 2 jogos e também do Danilo. Comentar mais, já comentamos agora. Já achei que a ausência era de Vinícius Alvarenga, mas até lá. A ausência de Vinícius Alvarenga será contestada amanhã.